Voltando, pessoal, vamos dar continuidade à análise das nossas liberdades, né, individuais. E agora a gente vai analisar a liberdade de consciência, crença e culto. Todo mundo coloca aí no artigo 5º, inciso 6 a 8. Artigo 5º, 6 a 8. Vamos lá. O que é que diz o inciso 6? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, pessoal, eu tenho o direito de ter fé, eu tenho o direito de acreditar em Jesus ou não, o direito de acreditar em Maomé ou não. Aqui dentro do território brasileiro, eu posso professar a minha fé em quem eu quiser. Inclusive, essa liberdade de consciência, crença e culto é assegurada também o direito de não ter fé. Então, as pessoas que são ateus, elas têm o seu direito de não ter nenhum tipo de crença religiosa, não ser adepto a nenhum tipo de religião. A liberdade de consciência, crença e culto, ela é bem ampla, tá? Antes da gente ver as informações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito, vamos fazer a análise conjunta dos outros dispositivos legais, né? Olha o que diz o 7º, acompanhe. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá bom? Então, esses são os 3 dispositivos pertinentes à liberdade de consciência, crença e culto. Vamos dar uma análise a respeito das disposições doutrinárias. Tomar aqui um pouquinho do meu café, que eu tô com a garganta ruim. Pessoal, vamos fazer uma revisão. A gente já viu que desde 1891, ou seja, com a nossa segunda Constituição brasileira e primeira republicana, lá com a Constituição de 1891, houve a separação entre Estado e Igreja. Então, desde a Constituição de 1891, o Brasil não adota religião oficial, tá bom? Então, nós somos um Estado laico, ou seja, não temos religião oficial e nem impomos nenhum tipo de religião ao nosso povo, tá bom? E aí eu preciso que vocês coloquem lá no artigo 19 da Constituição para a gente analisar juntos. Olha o que diz o artigo 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí tem um rol de incisos, né? Vamos ler só o primeiro. O Estado, como um todo, né, não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Pessoal, lembrando, todos esses artigos que a gente está lendo, todos os incisos, vocês precisam anotar, vocês precisam marcar, tá bom? E aí, aqui dentro desse inciso 1 do 19, eu preciso que vocês marquem aí colaboração de interesse público. Pessoal, pensa só, o que é isso? A gente sabe que o Estado, ou seja, a União, os Estados membros, os municípios, o Distrito Federal, eles não podem adotar, né, ter um espaço, uma igreja para si, um culto para si, um templo para si, não pode pagar incentivos, né, de forma direta a essas instituições. Isso é vedado porque o Estado é laico. Mas, pessoal, é ressalvado que o interesse público. Por isso que, nesse caso, o interesse público, é possível existir colaboração entre o Estado e determinadas religiões ou seitas religiosas. É só a gente imaginar, por exemplo, alguma religião ou seita, enfim,
que tenha projetos sociais de ajuda a dependentes químicos, a mendigos, ou então tem algum projeto, por exemplo, vamos colocar o de Araripina, você tem um projeto para construir realmente um centro de reabilitação a dependentes químicos. Isso é interesse não só de uma determinada religião, isso é interesse do Estado enquanto um todo. Por quê? Porque onde existe indivíduo, o Estado ele precisa resguardar, ele precisa resguardar os direitos fundamentais desse indivíduo. E aí essas pessoas que são dependentes químicas do álcool, de drogas, enfim, é claro que se existe determinada religião que tem esse trabalho social, pode existir essa parceria entre essa determinada religião ou seita, enfim, e o Estado como um todo, tá bom? Então lembra, ressalvada a colaboração do interesse público, pode existir essa parceria entre Estado e religião, tá bom? E aí a gente chega bem aqui, pessoal, naquela questão do preâmbulo que a gente já estudou, né? O preâmbulo no qual consta lá a expressão sob a proteção de Deus. A gente lembra que tinham 3 teses surgiram em relação a esse preâmbulo e o STF adotou a tese de quê? Da irrelevância jurídica, dizendo o seguinte: o preâmbulo ele não tem natureza normativa. Então, o preâmbulo ele não tem o condão de atribuir direitos e deveres. Sendo assim, a expressão sob a proteção de Deus, ela não é inconstitucional, tá bom? Porque embora o Estado ser laico, ele não é, por exemplo, um Estado ateu, um Estado que não, por exemplo, que criminaliza qualquer tipo de ação voltada para o setor religioso. Então, a expressão sob a proteção de Deus, que consta lá no preâmbulo da nossa CF de 88, ela não fere a laicidade estatal, tá bom? Lembrar que nas cédulas do real também, que a gente já viu, lembrar que essa expressão proteção de Deus, o STF também decidiu que ela não é de repetição obrigatória nas constituições estaduais. Lembra que o Acre, né, foi questionado porque não colocou inicialmente na sua constituição, e o STF diz, como não tem natureza normativa, não cria direitos, então não precisa ter nas outras constituições estaduais. Embora, hoje em dia, as constituições têm, enfim, mas vocês sabem que não é obrigatório. Então, o preâmbulo, ele tem, qual é a tese adotada pelo STF? A tese da irrelevância jurídica. Pessoal, e o ensino religioso nas escolas? A gente precisa agora colocar lá no artigo 210. Tá? Isso tudo foram coisas que já foram decididas pelo STF e é importante que você, aluno de Direito Constitucional, saiba. Então, coloca lá, artigo 210. Olha o que diz o artigo 210, parágrafo 1º. O caput primeiro. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular, aliás, minto, pessoal, desculpa, parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Marca-texto, aí de caneta, de lápis, enfim, essa expressão de matrícula facultativa. Na sua Constituição, você já faz uma remissão dessa ADIM que está aí no slide, a ADIM 4.439, tá bom? Porque o que quer dizer isso? O STF, ele foi indagado, ele foi questionado da seguinte forma: esse ensino religioso das escolas, né, de ensino fundamental, escolas públicas de ensino fundamental, que é o que consta na CF, eles podem ter natureza confessional. O que é que quer dizer isso? Eles podem adotar, as aulas podem seguir algum tipo de ensinamento religioso, pode seguir algum tipo específico de religião. O STF respondeu da seguinte forma: o ensino religioso nas escolas públicas, nesse caso aqui, que é o que a gente está colocando, ele pode sim ter natureza confessional. Ou seja, o ensino religioso, ele pode sim seguir alguma doutrina religiosa específica, de algum tipo de religião. Por quê? O que foi que o STF disse?
justamente essa expressão que eu pedi para vocês marcarem. O ensino religioso é de matrícula facultativa. Então, não vai ferir a minha liberdade de consciência e de crença se eu vou lá, no caso, enquanto mãe, né? Ensino fundamental, geralmente os pais quem fazem, for lá e me matricular na disciplina de ensino religioso evangélico. Não tem problema. Por quê? Porque a matrícula é facultativa. Então, lembrar sempre, as escolas elas não podem impor essa matrícula, porque a matrícula ela é facultativa. Pode ter natureza confessional. Se você vê que uma escola lá, o menino tá estudando sobre o budismo. Pode. Ele se inscreveu de forma facultativa, ninguém impôs. O que não pode ocorrer por parte da escola ou do Estado, que seja, é a imposição, tá bom? Pessoal, e os feriados religiosos? O Estado é laico. Como é que fica esses inúmeros feriados, por exemplo, São João Batista, que tem lá no mês de junho, de São João, Corpus Christi, Semana Santa. Como é que fica esses feriados nacionais, por exemplo? Pessoal, lembrar que, nesse caso, os feriados religiosos, o STF adota a posição de dizer o seguinte, que são manifestações históricas e culturais, tá? Então, nesse caso, não afeta a laicidade estatal. É óbvio que, hoje em dia, se você for pensar a possibilidade de você ter um novo estado, um novo feriado declarado a nível nacional, vai ser um pouco mais complicado, né? Talvez não tenha como você ter novos feriados, tá? Religiosos. E o casamento perante autoridades religiosas, aquele casamento que você faz, por exemplo, no padre, que tem efeitos civis. Não ia ler não, mas vamos ler aí, artigo 226, parágrafo 1 e 2. A gente está tão pertinho na Constituição. 226. O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. O casamento religioso tem efeitos civis. Eu caso perante o padre, mas esse casamento ele pode ter efeitos civis. Como é que acontece isso? Como é o procedimento? Fere a laicidade estatal? Não fere porque traz essa regra na própria Constituição, tá? Então, o que é que acontece? Eu casei lá no padre, eu vou pegar esse casamento e eu vou registrar um registro público, né? E aí vou seguir as orientações legais, passar pelo período de habilitação, comprovando que não existe nenhum impedimento civil para esse casamento, e aí vai ser lavrado a minha certidão de casamento civil normalmente, como se eu tivesse casado perante um juiz, tá bom? Tem os requisitos administrativos para isso, mas saber que casamento perante autoridades religiosas podem ter efeitos civis, tá? Só seguir ali os requisitos legais. E nada disso fere a laicidade estatal. Seguindo, outra problemática. E a transfusão de sangue das testemunhas de Jeová, pessoal? A gente sabe que o sangue, no Antigo e Novo Testamento, simboliza ali o que? A vida, né? E aí os testemunhos de Jeová, eles não recebem nenhum tipo de sangue por nenhuma via, né? Justamente porque eles acreditam que respeitando Deus e respeita a vida, que só Deus pode dar a vida, então eles não podem receber esse sangue, e caso recebam, eles vão ser considerados impuros e indignos de receber o reino de Deus, tá bom? E aí o que é que acontece? E se porventura essa pessoa estiver diante de um tratamento médico, cirúrgico e precisa de uma transfusão de sangue? Temos o choque aí de dois conflitos. Temos o choque que redundância. Temos o choque de dois direitos. Direito à liberdade religiosa, né? E aí a autonomia e o direito à vida. Como é que faz? Lembrando que o STF ainda não enfrentou esse tema, está pendente, eu não notei no slide, mas vocês agora vão notar aí, ó. STF, RE, maiúsculo, 272. 272. Tá bom? Recurso extraordinário que ainda não foi enfrentado pelo STF. No entanto, pessoal, eu quero dizer a vocês, como é que acontece? Os médicos, quando estão diante de uma situação dessa? Pessoal, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele tinha uma resolução 10.21.80, que eu também não coloquei no slide,
que dizia o seguinte: se houvesse iminente perigo de vida, de risco de vida, né, desse paciente, o médico ele era autorizado, ele poderia fazer uso da transfusão de sangue, se isso fosse o único meio de salvar a vida do paciente. Então, ele estaria resguardado por essa resolução. E aí, independia de consentimento do paciente, tá bom? E aí, o que é que aconteceu? E a história foi avançando, enfim, e agora, em 2019, o Conselho Federal de Medicina ele emitiu outra resolução de número 2232 de 2019, no qual dizia o seguinte: se o paciente for maior de idade e capaz, ou seja, não adianta ter mais de 18 anos, mas a pessoa foi incapaz, não serve. Tem que ser maior e capaz, o médico ele deve aceitar a recusa. Então, eu sou maior e sou capaz. Estou passando por um procedimento cirúrgico médico, no qual eu vou precisar de uma transfusão de sangue. Só que eu sou testemunha de Jeová. E minha religião não condiz, eu não aceito essa transfusão, mesmo assumindo o risco de morrer. O médico vai poder fazer a transfusão sem o meu consentimento? Não, ele não está amparado nem mesmo pelo Conselho Federal de Medicina, tá bom? Por quê? Porque diante dessa resolução, eu sou maior, eu sou capaz, eu tenho a plena capacidade de decidir. E aí, nesse caso, privilegia-se o quê? A autonomia da vontade e justamente a liberdade religiosa. Só que lembra, o STF ainda não enfrentou esse tema, está pendente de julgamento. A gente pode ter aí inúmeras discussões acerca da matéria ainda. Barroso, um constitucionalista, um dos nossos ministros do STF, ele tem um posicionamento bem interessante que eu até trouxe para vocês. O que é que ele diz? Em um determinado parecer jurídico. Como regra, devem prevalecer as escolhas individuais, prevalecendo a dignidade como expressão da autonomia privada. Então, ele acredita que, ele defende que diante desse choque de direitos, a autonomia da vontade, no caso aí a liberdade religiosa dos testemunhos de Jeová, deve prevalecer, tá bom? Só que aí seria necessário o quê? O consentimento inequívoco, ou seja, eu preciso concordar com aquilo de forma sem ser contestada. Personalíssimo, ou seja, a decisão tem que ser minha, eu, paciente, que estou abrindo mão desse tratamento cirúrgico, desse tratamento terapêutico com sangue. Eu preciso expressar, né, escrever, enfim, fazer qualquer tipo de declaração expressa. E esse meu consentimento a não fazer uso dessa ingestão de sangue tem que ser atual. Não adianta eu ter um consentimento de 10 anos atrás se eu vou precisar agora dessa transfusão de sangue. Então, tem que ser atual. Tá? Claro que dentro do caso concreto o STF vai analisar todas essas situações, porque às vezes a pessoa está debilitada e não consegue. Como é que fica? Mas já tinha manifestado antes, né? Supor que a pessoa esteja em coma e aí já tenha deixado, por exemplo, uma declaração feita em cartório. Existem inúmeras situações que isso vai ser enfrentado futuramente pelo STF e a gente vai acompanhar como bons constitucionalistas. Uma segunda coisa que Barroso traz para a gente é justamente esse consentimento livre. Eu, quando vou manifestar a minha adesão a não receber a transfusão de sangue, eu preciso estar esquivada de qualquer tipo de influência, né? Então, o meu consentimento ele tem que ser desembaraçado, livre, consciente. Inclusive, eu preciso ser informado dos riscos. Então, o médico que estão à frente desse procedimento, eles precisam realmente me informar das consequências de não aceitar essa transfusão de sangue, tá bom? Eu acredito que futuramente o STF vai enfrentar, e aí a depender do relator, enfim, Barroso com certeza vai seguir aí no seu posicionamento e a gente vai acompanhar para ver. Mas é esse o panorama. Lembra aí, anotem as resoluções do Conselho Federal de Medicina, vão ter um material completo, tá, pessoal? E aí, voltem se for preciso, mas tenham anotado. Aí a gente chega também. E os crucifixos que têm repartições públicas? Que a gente chega, tem lá a cruz com Jesus crucificado. Como é que fica? Da mesma forma, é considerado símbolo cultural e não religioso. Recentemente, a gente teve algumas polêmicas envolvendo o Poder Judiciário, sobretudo, se eu não me engano, ali do Rio Grande do Sul, né? Um determinado juiz mandou tirar de todas a repartição pública, enfim, lá do fórum, se eu não me engano, do tribunal.
E aí, essa matéria chegou ao CNJ. E o CNJ mandou colocar de novo todos os crucifixos, né? Que disse que isso não feria a laicidade estatal, de modo que o crucifixo não está impondo nenhum tipo de religião. Que isso ali seria simplesmente um símbolo cultural e não religioso, que está enraizado em praticamente a maioria da população brasileira. Então, isso não afeta a fé, a religião de ninguém, inclusive de quem é ateu. Tanto faz, né? Então, lembra, crucifixo em repartições públicas não é um tema que foi enfrentado pelo STF, mas já temos aí uma resolução do CNJ nesse sentido, tá bom? Pessoal, imunidade religiosa. A gente vai colocar no artigo 150, isso é um tema afeto ao direito tributário, tá? Mas a gente vai ler aqui bem rapidinho, a gente vai tentar debater um pouquinho. Artigo 150. Caput. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, é vedado ao Estado como um todo. Inciso 6. Instituir impostos sobre a linha B, templos de qualquer culto. Então, pessoal, é vedado à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal, aos municípios, instituir imposto sobre qualquer templo de culto religioso. Isso é uma forma que a Constituição, o nosso Constituinte originário, viu de assegurar o quê? A liberdade de crença. Inclusive, lembra daquela garantia? É livre a liberdade de consciência, crença e culto, inclusive garantindo a proteção aos locais de culto e os seus templos. Então, assim, é uma forma do Estado realmente proteger esses locais de culto, de forma a não embaraçar o seu funcionamento. Por isso que é vedado o Estado determinar a tributação sobre esses templos religiosos, tá bom? O STF foi mais além e disse o seguinte: além dos templos religiosos, ou seja, da igreja, né? A igreja, por exemplo, vamos lá pensar a igreja católica, ou então os templos, Testemunha de Jeová, Assembleia, Nova Vida, enfim, todas essas religiões eles não pagam, por exemplo, IPTU, Imposto Territorial Urbano, não pagam ao município IPTU. Se, por exemplo, tiver um carro no nome dessa igreja, desse templo, eles não vão pagar o quê? IPVA. Porque o STF disse o seguinte: além do templo, o patrimônio, ou seja, aquelas ofertas que eles recebem, a renda, os serviços relacionados, desde que esteja afeto às finalidades essenciais da manifestação religiosa, não podem ser tributadas pelo Estado. Então, se vocês não sabem, agora vocês sabem. As igrejas, elas não pagam esses impostos, por exemplo. E aí, lembra, por exemplo, foi até submetido um caso de uma determinada ordem religiosa que eu não lembro, que tinha inúmeros imóveis alugados. E aí foi questionado. O STF disse o seguinte: não, se a gente precisa analisar se está afeto às finalidades essenciais, né, dessa determinada religião. Embora esses prédios, esses imóveis estivessem de fato alugados, mas o fruto auferido com esse aluguel, ou seja, o dinheiro, ele era revertido para o funcionamento daquele templo, né? Que a gente sabe que os templos religiosos, as seitas, as religiões, eles existem, né? Inúmeras dívidas, inúmeras coisas a serem arcadas. E aí depende exclusivamente dessas rendas que entram. Então, o Estado não pode tributar. Isso a gente chama imunidade religiosa, que vocês vão aprender de forma mais aprofundada lá em direito tributário. Mas de hoje, de agora, vocês já sabem que é vedado o Estado tributar. Não pode estabelecer imposto sobre o templo, o patrimônio, as rendas, enfim, desde que sejam voltados à finalidade essencial. Aí eu pergunto, e a maçonaria? A maçonaria é imune? O STF já enfrentou, disse o seguinte, que não. Por quê? A maçonaria ela não seria considerada aqui como uma religião, tá bom?
Então, não é uma religião, por não ser uma religião, ela não teria, por exemplo, esse alargamento da imunidade religiosa. Outra coisa importante, a guarda sabática, ou seja, aquelas pessoas adventistas do sétimo dia, por exemplo, que a partir do pôr do sol da sexta-feira não podem mais fazer nenhum tipo de atividade, né? Vocês sabem que a partir do pôr do sol as comidas já têm que estar feitas, as pessoas têm que estar limpas da casa, a casa tem que estar toda limpa, as roupas têm que estar limpas. E aí até o pôr do sol do sábado, eles respeitam, né? E eles não fazem nada, nenhum tipo de atividade. Como é que fica? Como é que as coisas, como é que essas pessoas vão ter esse seu direito garantido? Não adianta eu ter liberdade de consciência, crença e culto se eu acredito e defendo determinada ideologia e eu não tenho esse direito na prática resguardado. Eu faço uma faculdade, eu não vou poder faltar a sexta? Como é que fica? Como é que fica a minha falta, né, dentro desses termos? E se tiver prova nesse dia? Ou então, igual eu coloquei para vocês, um concurso público que for feito para sexta, como é que fica? Então, pessoal, lembra? Existe uma lei de prestações alternativas, Lei 13.796 de 2019. Então, essas pessoas, elas não podem deixar de cumprir as obrigações legais. Mas, se essas obrigações legais forem para dias que elas guardem, dias santos, enfim, dias que elas não podem fazer nenhum tipo de atividade, essa lei fornece outros tipos de prestação alternativa para essas pessoas. O que não pode ela se excusar de fazer essa prestação alternativa alegando liberdade de consciência, tá bom? Então, se não pode naquele dia, faz outro tipo de prestação alternativa. Vou dar um exemplo. Você faz faculdade, você é adventista do sétimo dia. Eu tenho uma aluna, você não vai para aula na sexta-feira. Mas o que é que acontece? Aquela aula vai ser fornecida para você de outra forma, vai ser passada uma atividade e a falta ela vai ser justificada, tá bom? E aí cabe ao aluno, vocês podem ler lá na lei, tem que, quando começa o período, por exemplo, tem que comunicar ao corpo acadêmico, no caso também a coordenação, tá bom? Da sua religião, enfim, que você não pode, até porque nós professores não temos como adivinhar, né? A crença de cada um. Eu coloquei o exemplo dos concursos públicos e a regra do confinamento. O que é isso, pessoal? Existe, por exemplo, um concurso, imaginem que seja para sexta-feira à noite. Só que eu sou adventista e a partir do pôr do sol eu não faço nada. Só que aí eu vou poder ficar em casa e vou fazer o concurso, a mesma prova depois. É conflito, né? É um pouco embaraçado esse tema. E aí tem prevalecido, pessoal, o entendimento, a regra do confinamento. Então, por exemplo, eu que sou adventista, eu entro no local da prova, no mesmo horário dos outros que vão fazer, dos outros candidatos que vão fazer essa prova, só que eu, junto com os outros que professam a mesma fé, ou então fé diferente, mas que não possam fazer nenhum tipo de atividade, nós ficamos em outras salas separadas, enquanto esses alunos fazem, esses outros candidatos fazem a prova do concurso, e aí, mesmo que não seja na sexta, vamos supor que a prova seja no sábado pela manhã, né? Eu ainda não posso fazer nenhum tipo de atividade. Então, eu fico confinado com essas outras pessoas numa sala específica, sob supervisionamento, claro, sem celular, enfim, nas regrinhas clássicas. E aí, após as 18 horas do sábado, se eu não me engano, 18 horas, né? Aí eu começo a fazer a mesma prova, porque, óbvio, eu não tive acesso à prova, e aí eu vou ter o mesmo tempo que os outros candidatos tiveram, vou ter a mesma prova. Então, é um meio de assegurar aí essa igualdade. Lembra da igualdade formal no concurso público? Essa regra está assegurando o quê? A igualdade formal, né? Na lei não existe distinção, é a mesma prova, o mesmo tempo de prova. Só que eu também vou estar assegurando o quê? A igualdade substancial. Porque eu tenho a minha liberdade de consciência e se o Estado não me assegurasse isso, como é que eu ia deixar de participar do concurso por causa disso? Que eu professo a liberdade, a minha crença adventista, por exemplo? Não. Então, é uma forma de eu também equilibrar e ter essa igualdade real na prática efetivada. Mas isso ainda é matéria pendente no STF, não foi passível de julgamento e nós, como eu digo, bons constitucionalistas, vamos acompanhar, tá bom? Aí eu chego aqui numa atividadezinha para vocês e aí vamos resolver juntos.
Ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental e aspectos correlatos, a Constituição Federal, letra A, autoriza a União, Estados, Distrito Federal e municípios a agirem na forma da lei, em colaboração do interesse público com cultos religiosos ou igrejas. Será? Agir na forma da lei em colaboração do interesse público, eu posso, o Estado é laico, mas a gente viu que pode. Então, correta, exatamente, a letra A. Vamos ver a letra B. A Constituição proíbe a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços de templos de qualquer culto, ainda que não relacionados com suas finalidades essenciais. Epa, ainda que não. Precisa estar relacionado com as finalidades essenciais. Então, esse não aí está errado. Assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades militares, quando necessário aos imperativos da segurança nacional. Também está errado, pessoal, porque não veda nas entidades militares. Vocês podem ler aí no artigo 5º, inciso 7, que a gente viu. Vamos ler novamente. Olha o que diz o inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, olha o que tem aí, ó. No entanto, vedá-la nas entidades militares. Está errada por causa disso, não veda. Letra D. Veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto e suas liturgias, sob pena de ofensa à laicidade do Estado brasileiro. Também é errado, né, pessoal? Porque, pelo contrário, ele protege esses locais de culto, protege do embaraçamento, enfim. Não pode subvencionar, ter os seus próprios locais de culto. O Estado não pode. Mas a Constituição não veda, não. Formas de proteção, não. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, a imunidade de imposto, né? A imunidade sobre os templos. Letra E. Impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, exceto se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, caso em que terá direitos políticos suspensos. Lembra, para ter direitos políticos suspensos, isso é matéria de outra aula, a gente vai ver direitos políticos, mas vejam, para mim ter os direitos políticos suspensos, eu tenho que excusar de prestar a prestação alternativa. Então, eu não posso exigir, por exemplo, fazer algum tipo de obrigação a todos impostos porque eu tenho determinada crença religiosa. Tudo bem, mas vai ser me colocado uma prestação alternativa. Se mesmo assim eu me eximir de prestar essa prestação alternativa, é que eu vou ter meus direitos políticos suspensos, tá bom? Então, bem aí teria que ter, eximir-se de obrigação legal a todos impostas e a prestação alternativa. Por isso que essa questão está errada, essa alternativa, e a questão correta é letra A. Essa questão é completa, tá bom? Marquem aí. Agora a gente chega na liberdade de profissão, pessoal. Já vimos aí, a liberdade da manifestação de pensamento, liberdade de consciência, crença e culto. Vimos tudo que o direito fala a respeito disso, desses temas, tá bom, pessoal? O material está completo. Liberdade da atividade intelectual, artística, analisamos também. E agora a gente vai para o quarto ponto. Liberdade de profissão. Voltei para a gente ter um panorama geral. Nessa liberdade de profissão, a gente vai apenas ler, porque a gente já debateu muito esse inciso em sala. Vamos ler aí o 13, olha. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá bom? Lembra, o que é que a gente precisa lembrar disso? A regra é a liberdade de profissão. Existem algumas profissões, pela sua natureza, merecem algum tipo de restrição. Por exemplo, a atividade, a profissão de médico, a profissão de enfermeira, a profissão de contador, de advogado. Alguns tipos de profissão, elas merecem regulamentação, tá bom? Pelos conselhos de classe. Mas não é a regra é a liberdade de profissão.
Por isso que a gente diz que isso é uma norma constitucional de eficácia contida. Ela, por estar na Constituição, ela já produz os seus efeitos, mas ela admite que lei posterior possa restringir o seu acesso. Foi isso que a gente viu. A gente vai aí para outro tema, que é a liberdade de informação. Vamos ler aí o artigo 5º, inciso 14, pessoal. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, tá bom? Todos nós temos direitos de ser informados, de informar, liberdade de informação. Vamos para o outro, para o 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Existem algumas informações que são sigilosas e que nós não podemos ter acesso. Mas isso aí é justamente por mais um conflito entre direitos e, nesse caso, de algumas informações, a privacidade dessas pessoas que estão envolvidas nessas informações, a privacidade dela é mais importante e ela, por isso, merece prevalecer em virtude do nosso direito de ter acesso a essas informações, tá bom? E aí eu trouxe para vocês, é justamente o direito de informar, de ser informado, é o direito de você obter do Estado certidões, né, pessoal? E aí, o que é que acontece? Esse direito de você obter certidões, o que é uma certidão? É justamente esse documento que vai atestar, né, um fato ou um ato, tá bom? Você vai, por exemplo, no fórum de Araripina. E aí você vai numa determinada vara e você solicita uma certidão atestando, por exemplo, vou supor na delegacia, ou então até no fórum mesmo, uma certidão negativa de débitos, comprova que você não deve nada. Um exemplo, nesse caso aqui na Receita Federal, não no fórum. Enfim, então, uma certidão negativa de débito confere, atesta, valida que você não é devedor, você não tem nenhum débito pendente na Receita Federal. Uma certidão de antecedentes criminais, né? Está atestando, comprovando que você não tem nenhum tipo de antecedente criminal, você não tem nenhuma pendência com a justiça. É um tipo de certidão, então é direito nosso também. Isso tudo está afetando o quê? A liberdade de informação. Essa liberdade de informação ela é tão importante, que a própria Constituição nos dá um remédio constitucional, no caso, uma garantia da gente exercer esse direito, que é um remédio chamado habeas data. Se você for na Receita Federal, por exemplo, e você for pedir essa informação, desde que seja informação de interesse seu pessoal, digamos, respeito à sua pessoa, e por um motivo injustificado, irrazoável, você não receber, aí você pode entrar com habeas data. Isso é um tipo de remédio constitucional que vai ser estudado mais à frente, tá bom? Mas só para vocês saberem. E a liberdade de locomoção, pessoal? Aquela liberdade de ir e vir, de ficar, de permanecer. Nós temos a liberdade de locomoção assegurada. Então, vamos colocar lá no inciso 15. Deixa eu beber um pouquinho de água. Olha o que diz. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Pessoal, em tempos de paz, essa minha liberdade de ir e vir, ela é assegurada. Por que isso? Porque se nós estivermos vivendo em guerra, é um direito que pode ser restrito. Por exemplo, estado de defesa ou estado de sítio. Igual eu coloquei aí. É um direito que pode sofrer restrições. Trazendo para a atualidade, que é um compromisso que eu tenho com vocês. Vamos lá. Esses países que estão vivendo
A quarentena total, pessoal. Ou seja, aqueles lugares que os indivíduos eles têm essa sua liberdade de locomoção limitada, relativizada. Não pode sair de casa em hipótese nenhuma. Se você sair, você é sujeito até a pagar uma multa. Isso não está acontecendo no Brasil, que não é quarentena total, mas em alguns estados é. E aí, se você, por exemplo, sair, e como eu disse, você pode pagar multas, que aí eu vi umas reportagens que pode chegar, por exemplo, a 30 mil reais. Se pode converter para o real, né? Professora, até uma ex-aluna minha mandou um áudio perguntando: como é que acontece isso? Não vai ferir a minha liberdade de locomoção, não? Pessoal, nenhum direito é absoluto. No conflito entre direitos, cabe o quê? O sopesamento. Eu tenho que pesar e saber qual direito deve prevalecer. Nesse caso das quarentenas que a gente está vivendo, que no caso aqui no Brasil, que a gente está limitado, a gente não pode exercer algum tipo de atividade, a gente tem que ter a nossa liberdade cerceada, limitada, relativizada. Nesse caso, não fere a liberdade de locomoção. Por quê? Porque está em jogo o quê? O direito à vida, por exemplo. E aí, nesse caso, o direito à vida ele prevalece, tá bom? Então, nesse caso de quarentenas, tanto a total, a parcial, enfim, ou não, a nossa liberdade, ela não está de locomoção, no caso, cerceada, tá bom? A prisão, legal, nesse caso, artigo 5º, inciso 61, coloca aí, 61. LX1. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. O que é que quer dizer isso? No Brasil, eu posso ser preso em flagrante ou com a ordem fundamentada de uma autoridade judicial. Essas são as hipóteses legais. Pessoal, nesses casos, que eu tenho a minha liberdade, por exemplo, limitada por uma ordem judicial, nesse caso, a minha liberdade de locomoção, ela não está sofrendo violação, desde que seja dentro dos limites legais, tá? Se o juiz agiu com abuso de poder ou fora dos limites legais, claro que é passível de responsabilização. Mas, por exemplo, pessoas que cometem crime, e aí tem o seu julgamento, passa pelo tribunal do júri, temos uma sentença transitada em julgado. Nesse caso, essa pessoa que vai ser condenada a um determinado período de tempo, e ela vai ter a sua liberdade de locomoção limitada, cerceada. Nesse caso, não é inconstitucional, tá bom? Então, lembra, a liberdade de locomoção, ela é uma garantia constitucional, mas ela tem alguns limites, inclusive no caso de crimes, nesses exemplos que eu dei da quarentena, no choque com outros direitos. E caso eu tenha essa minha liberdade reduzida, minha liberdade de locomoção violada por abuso de poder ou por ilegalidade, aí eu vou poder entrar com um remédio constitucional, no caso, uma garantia que chama habeas corpus, tá bom? Existem requisitos legais que têm que ser preenchidos, mas eu tive a minha liberdade de locomoção restrita de forma indevida, a Constituição me assegura um remédio para isso? Assegura, um habeas corpus, tá bom? Deixa eu ver aqui quantos minutos já vai. 44 minutos aproximadamente. Vou pausar o vídeo e a gente dá continuidade daqui a pouquinho novamente no nosso terceiro bloco da aula de hoje.